Nada. Vai pegar lá no celular pra não estar no Instagram. Eu tenho o Instagram dele, vai entrar no dele. Como é bom ver grande. Bom dia, bom dia. Bem, Jacaré Eduardo, Deus abençoe. Aleluia. Amém. Diaconisa Gilza, Moisés, Elionai, Maiara. Amém. Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente no nome de Jesus. Grandemente no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Moisés. Forte Massa entrou também. Anderson, meu cunhado. Diana, Deus abençoe. No nome de Jesus. Beijo para as meninas. Mariana, Letícia. Everaldo nas estradas. Deus abençoe no nome de Jesus. Diaconisa Marli. Seja bem-vinda também para a glória de Deus. Glórias a Deus. Mais um dia que o Senhor fez para nós. Mais uma vez a bênção do Senhor nas nossas vidas. Todos bem? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos louvar a Deus um pouquinho, orar, agradecer a Deus. Vou pedir que a Alexandra faça essa oração. Você não vai ver a Alexandra, apesar de ela estar aqui, mas você vai ouvi-la orar. E vamos glorificar o Senhor, louvar ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Por favor. Amém. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Obrigada pela certeza desse amanhã, que a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, Deus. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender mais da tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz nas nossas vidas. E se ela é viva, Senhor, ela nos faz a cada dia sermos melhores diante da tua presença. Melhor, Senhor, para o teu louvor. Melhor, Senhor, a cada dia para agradar o teu coração. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza que temos um Deus que é conosco, que nos ama e tem cuidado de cada um de nós, meu Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar cada um dos avós que vão entrar nessa live, meu Senhor, que fazem parte do teu reino. Deus, no nome de Jesus, obrigada pela vida de cada avô, Senhor, porque é bênção na vida dos nossos filhos. Muito obrigada, Senhor. Ser conosco nesse momento, Espírito Santo, nos conduz em tudo que iremos fazer, em tudo que iremos louvar, em tudo que iremos, meu Senhor, te apresentar-te nesta manhã, no nome de Jesus, meu Senhor, no nome de Jesus. Tua bondade libertas meu ser no calor.
ao Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, tu és formoso, outro igual a ti não, igual ao Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Celina, Deus abençoe. Adriano, meu amigo de longa data, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Irmã Damares, Deus abençoe. Irmã Jane, Deus abençoe no nome de Jesus. Bênção de Deus sobre a vida de todos. A bênção do Senhor repousa sobre as nossas vidas nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Como a corça anseia por água, por ti exulta o meu coração, mais que o cego deseja ver a luz. Não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia os meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais e mais. A palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva, faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Carla, Deus abençoe tua palavra. Tua palavra é que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Cuida, cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar.
faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Os anjos da Deus abençoe no nome de Jesus. E da alma Deus abençoe no nome de Jesus. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia os meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais. Guarda os nossos corações, Senhor. Guarda os nossos lábios. Guarde toda a palavra que sair da nossa boca. Como Jesus bem disse, o Senhor bem falou. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai dela. Como aquilo que sai da sua boca, Senhor, é alimento para as nossas vidas, como também disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, toda vez que Deus fala, é bênção na vida de outras pessoas. Que seja assim também nas nossas vidas, Senhor. Que dos nossos lábios saia santidade, saiam bênçãos, saiam palavras que consolam, que edificam, que tratam, que restauram, segundo o que diz a palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para aprendermos um pouco mais de Ti. Não somente aqueles que assistem, que ouvem, mas também eu, Senhor. Estamos todos em constante aprendizado, em constante crescimento, à luz da palavra do Senhor, na presença do Teu Santo Espírito, aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, como diz a Tua palavra. Seja sobre nós e nos abençoe grandemente, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e glória a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, no nome de Jesus. Aleluia. Irmã Maria Ângela, Deus abençoe. Fui falando com aqueles que eu vi entrando. Diaconisa Edilene, Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda mais uma vez, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu botar o violão aqui, para que a gente possa continuar nesta manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos mais uma vez. Vale sempre repetir, vale sempre abençoar, porque abençoar é algo maravilhoso. Que Deus seja louvado por tudo isso. Estamos aqui nesta manhã e vamos continuar fazendo os nossos estudos bíblicos. Iris, Deus abençoe. Vamos continuar fazendo os nossos estudos bíblicos enquanto não pudermos retornar pela manhã e à noite na igreja, né? Permanecemos fazendo os nossos cultos à noite, presencialmente, e às quartas-feiras também. Esteja conosco se você pode, se você quer, se assim desejar. Esteja conosco às quartas-feiras, orando, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, sendo abençoados pela palavra, uma junção da reunião de oração das terças com o culto da família das quintas. Tivemos que fazer isso juntando tudo na quarta. Domingo à noite permanecemos da mesma forma, celebrando, adorando ao Senhor.
sendo ministrados pela Santa Palavra, e pela manhã, semanalmente, através de nossa live aqui pelo Instagram, falando da Palavra de Deus, caminhando na Palavra de Deus, como eu falei, repito, ensinando e sendo ensinados, aprendendo e crescendo a cada dia no nome santo de Jesus. Logo mais à noite, 19 horas, vamos estar no templo da Igreja Bíblica Semear, aqui em Ilhéus, Rua Davi Maia, 420, Pontal. Esteja conosco no nome de Jesus. Não há nada que possa lhe preocupar lá, pelo menos assim pensamos nós. Rosana, Deus abençoe. Marilene, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. E vamos celebrar ao Senhor, glorificar o Senhor mais uma vez no nome de Jesus. Hoje é o último domingo desse mês de julho e no próximo domingo já será agosto, mas eu aviso ao longo da semana para vocês se eu já vou fazer a Santa Ceia no próximo domingo agora, se eu vou fazer no primeiro domingo ou se no segundo domingo do mês de agosto. Depende muito de algumas coisas que estão acontecendo também no que diz respeito à denominação. Agora em agosto vamos inaugurar a Igreja Bíblica Semear em Maceió, e eu estou vendo com o pastor Valdemar e com o pastor Jorge a data precisa para isso. Então eu confirmo para vocês se vamos fazer a ceia já no próximo domingo, primeiro domingo de agosto, ou se no segundo domingo. Mas fique tranquilo, eu confirmo contigo. E temos um batismo para fazer também, já que estamos de volta ao templo, já estamos de volta à adoração na casa do Senhor, como assim a gente fala. Mas tudo isso eu vou informando, eu vou avisando para que você esteja ciente e para que possamos estar todos juntos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, seu coração, a sua mente. Eu quero pedir aí que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta escrita à igreja em Corinto, o capítulo de número 12. Nós vamos falar de novo sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito Santo derramados sobre a igreja. Nós já falamos sobre isso em um dos nossos estudos presenciais, mas nós vamos falar dos dons agora em sua essência, em seu conceito, mas num outro foco. 1 Coríntios 12, num outro foco, não somente na questão da existência dos dons, mas também na tragédia que é a ausência dos dons na igreja. A.W. Tozer, um escritor, pregador, conferencista, famoso no mundo inteiro, escreveu um livro até interessante que fala sobre esse assunto, um livro de muitos anos, há muitos anos. Deus já tinha falado isso, inspirado isso a ele, acerca dos dons espirituais, e ele escreveu um livro chamado A Tragédia da Igreja, a ausência dos dons. O título do livro é esse, A Tragédia da Igreja, : a ausência dos dons. Então vivemos uma situação, vivemos uma realidade onde tão maravilhosamente é a presença dos dons do Espírito Santo na igreja, como do outro lado, o contrário disso, tragicamente é a ausência dos dons espirituais na vida da igreja. Então precisamos tomar muito cuidado com a palavra, muita atenção com ela e com aquilo que Deus vem falando à igreja, como o diácono Eduardo muito bem citou o texto de Apocalipse, capítulo 2, no domingo passado. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Então, a palavra do Senhor está aí e vamos ter oportunidade hoje de algumas curiosidades também, algumas dúvidas, caso você as tenha, para que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez
através dele próprio, através de sua palavra às nossas vidas. Já está aí em 1 Coríntios 12. Eu vou ler o capítulo inteiro para que a gente não perca o sentido e para que tenhamos a riqueza de detalhes que está contido aí na palavra. Para que a gente não pegue um versículo ou outro, ou mesmo um grupo de versículos e isolando do texto percamos o sentido. Não, vamos no sentido geral aprender um pouco mais sobre isso. No versículo 1 de 1 Coríntios 12, o texto bíblico na Nova Versão Internacional diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Algumas traduções dizem quantas pessoas que são espirituais, as pessoas que têm os dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, isso é um detalhe importante, quando eram pagãos, ou seja, já há aí uma distinção de pessoas, já há aí uma separação entre aqueles que são espirituais, transformados de pagãos que eram a pessoas espirituais na presença do Senhor. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Deus abençoe, irmão José. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de língua, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim em todos os membros, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres,
Depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda ou socorro, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, essa é a primeira parte do que fala de dons espirituais. Abre um pouco aí, Mateus, por favor. Pronto, pouca coisa aí. A primeira parte do texto que fala sobre os dons espirituais fala de forma abrangente, mas ao mesmo tempo faz uma comparação e um paralelo muito interessante e muito importante entre o momento que as pessoas viviam longe de Deus, viviam apartadas de Cristo e viviam por consequência do pecado, e aqueles que, estando em Cristo, então tomados pelo Espírito, então derramados na presença do Senhor, então ministrados e presenteados pelo Espírito Santo com esses e tantos outros dons. Temos pelo menos 3 listas de dons nas Escrituras do Novo Testamento. Foram então transformados mais como membros do corpo, e aí vem uma segunda comparação, né? E essa ilustração, essa forma de explicar a igreja como um corpo físico dotado de membros, sendo Cristo cabeça e nós o restante do corpo, braços, mãos, pernas, pés e tantas outras coisas, e tantos órgãos vitais, ouvidos, olhos, boca. Esse comparativo é indispensável para que possamos entender também através dos dons a importância que é entender a necessidade deles na igreja. Porque se você não tem um dos órgãos, um dos sentidos, por exemplo, funcionando bem, o quanto isso faz falta? Vamos lembrar da nossa irmã Glorinha, estivemos com ela esses dias, se bem que estamos sempre com a irmã Glorinha, sempre que possível, falando com ela e visitando. Tivemos lá essa semana que passou, tirei até uma foto, mandei aqui para os irmãos de Ilhéus, e glória a Deus por isso. Mas a irmã Glorinha, acometida de uma diabetes muito intensa anos atrás, perdeu a visão. Os médicos dizem que o caso dela é irreversível, mas nós servimos e cremos num Deus que pode todas as coisas, inclusive aquilo que é impossível aos homens. E eu continuo orando e clamando e pedindo a Deus que qualquer dia desse Glorinha acorde e veja o quarto dela, veja o telhado de sua casa, veja tudo, ou no culto, no momento de louvor, em meio à ministração da palavra, os olhos de Glorinha sejam restaurados e ela possa enxergar mais uma vez. Mas estando com Glorinha novamente em sua casa, nós vimos o quanto é difícil para ela, e acredito que para qualquer outra pessoa, a ausência de um sentido. O quanto aquilo a ela faz falta. Como alguém não ouvir, como alguém não sentir cheiro, como alguém não sentir o paladar. Algumas pessoas que foram acometidas dessa Covid-19 agora retrataram e reportaram como um dos sintomas a perda de olfato e perda de paladar. E quanto isso deve ter feito falta a essas pessoas, independente da doença, independente do acometimento de saúde. Mas é a mesma coisa na igreja. Quando falta esse ouvido espiritual na igreja, isso que é discernimento espiritual, quando falta o paladar, não no sentido de sentir o gosto, mas quando se fala de boca, e boca que professa, seja profecia, seja algo revelado por Deus, o quanto isso faz falta. Quando falta coração, quando falta sentimento, quando falta amor, que é um dom espiritual também, porque é o amor que leva a socorrer, é o amor que leva a cuidar, é o amor que leva a pastorear. Quanto isso faz falta? Porque pastorear não é só pregar, pastorear não é só estar num momento desse, numa live, seja distante, seja presencialmente, e trazer um tema, abordar um assunto, falar sobre algo. Para isso basta uma pessoa com algum conhecimento, não precisa nem ser muito,
Tem muita gente que tem pouco conhecimento sobre uma coisa, mas fala sobre aquilo como se fosse um mestre, como se fosse um doutor naquilo, mas é só superficial. Então, é necessário que aquilo venha de Deus, e o pastorear também exige isso, o exercer autoridade também exige isso. Então o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, comparando primeiro as pessoas que estavam longe de Cristo e transformadas, estão na presença do Senhor, e pelos dons espirituais foram transformadas em pessoas santas, em pessoas diferentes, em pessoas transformadas e em pessoas que manifestam esses dons. Ele compara também a igreja a um corpo, dizendo que tão importante quanto ter braços, quanto ter pernas, quanto ter sentidos, tão importante quanto isso é se preocupar em não perder essas coisas. Em não perder o sentimento, em não perder a sensibilidade, em não perder o ouvir de Deus, em não perder o agir do Senhor, em não perder a unção do Espírito Santo, em não perder as oportunidades em Deus, em não abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E esse é o comparativo. Da mesma maneira que ele diz que o olho não pode dizer para outro órgão, ou braço, ou ouvido, ou os pés, não pode dizer para outro membro do corpo que é mais importante ou que não é importante, porque uma coisa complementa a outra. Se você não sabe disso, os polegares dos seus pés, e todos nós acredito que tenhamos pés, e em cada pé 5 dedos, e em cada um dos 2 pés 1 polegar, os polegares dos nossos pés são responsáveis por sustentar 40% do peso do nosso corpo e dar mais de 70% do equilíbrio. Os polegares dos nossos pés. Parece algo simples. Tem 10 dedos, então perdeu um polegar, ou perdeu 2, está com 8 ainda. Perdeu 20% dos dedos. Está com 80% ainda. 80% é muita coisa. Só que esses 80% não vão sustentar o seu corpo e dar 70% do seu equilíbrio. Olha a importância dos polegares dos pés. Olha a importância disso. Se seus pés não estiverem saudáveis, olha o quanto isso pode prejudicar o seu corpo. Uma unha encravada, quem já passou por isso sabe o quanto dói. E uma inflamação em uma unha que encrava, uma inflamação ali, pode afetar o corpo inteiro. Pode afetar o corpo inteiro. Existem relatos médicos de uma inflamação, uma unha encravada do pé, que gerou uma infecção generalizada. A princípio pequeno, a princípio insignificante, mas tomou um vulto enorme. Ninguém quer perder um sentido, porque vai ter outros 4 ainda. Ninguém quer perder um dedo, porque ainda vai ter 9 nas mãos. Ninguém quer perder 2 dedos do pé, porque ainda vai ter 8. Ninguém quer perder. Da mesma maneira, a igreja não pode perder os dons. A igreja não pode abrir mão dos dons espirituais. Não pode ficar alheia disso aí. Amém? Estão todos ouvindo aí? Estão todos entendendo bem? Está chegando bem aí o som, o áudio para você? Se está tudo ok, dá um tchauzinho aí, dá um ok, dá um amém para eu entender que está tudo bem no nome de Jesus. Fala aí, está tudo ok? Está tudo beleza? Alô, alô, alô. Depois que responderem, eu continuo. Amém, glória a Deus. Amém. Que bom que estão todos ouvindo. Está chegando bem em vocês aí. Então precisamos guardar essa primeira coisa. O texto fala de uma primeira distinção. As pessoas que estão sem Cristo, as pessoas que estão sem Cristo, estavam sem Cristo, e as pessoas que estão em Deus. Então a primeira comparação e ao mesmo tempo separação que o texto fala é de pessoas que estavam sem Cristo e pessoas que agora estão em Cristo. A segunda coisa que o texto fala é a importância do corpo existir como um todo. Do corpo perfeito que é a igreja. A importância
do corpo existir como um todo e a necessidade dos dons espirituais estarem presentes na igreja. A necessidade dos dons espirituais estarem na igreja. A primeira parte do texto, já entrando na segunda parte, fala justamente disso. Enquanto que a parte final, apesar de que já lá no versículo 11 o texto diz que é o Espírito Santo quem distribui e distribui individualmente os dons a quem ele quer, e esse por si só é um conceito que precisamos ter de forma muito clara. Averaldo, meu querido, Deus abençoe, de forma muito clara, é justamente isso. Os dons são do Espírito Santo, pertencem ao Espírito Santo, ele distribui individualmente a quem ele quer. Não necessariamente porque nós estamos pedindo, mas sim porque ele quer, porque a presença dos dons são uma necessidade para a igreja. A ausência dos dons é um prejuízo, como a ausência de um órgão, a ausência de um sentido é prejuízo para o corpo, a ausência de um dom que seja é prejuízo para a igreja. E lá no versículo 27, o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, volta a dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Fazemos parte um do outro. Como igreja, como corpo, fazemos parte um do outro. E esse corpo tem que estar muito bem ajustado. Mas de vez em quando acontece algo de estranho, de vez em quando acontece algo que não pertence necessariamente ao corpo. E aquilo então o Espírito Santo tem que tratar. E no versículo 28 a palavra diz: assim na igreja, e aí Paulo deixa claro o sentido que o Espírito Santo está falando, assim na igreja Deus estabeleceu dons. E aí ele faz uma distinção interessante. Ele não fala necessariamente dos dons de ascensão no mesmo sentido que ele falou, instruído por Deus lá a Timóteo. E também em outros momentos a igreja em Éfeso. E abordou, não com muitos detalhes, a igreja em Filipos. Ele fala dos dons de ascensão aqui, de pelo menos 3 dos 5 dons de ascensão, e ele inclui o pastoreio no sentido de cuidar e de gerir a igreja. Enquanto temos os 5 dons de ascensão, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, de forma descrita lá adiante, especificada, aqui ele procura dar um outro sentido e a essa necessidade, dizendo que inclusive Deus estabeleceu como dom primeiramente a liderança. Liderar é dom. Liderar não é uma questão de simpatia, liderar não é uma questão de agrado, liderar não é uma questão de satisfação, liderar não é uma questão de beleza, liderar não é uma questão de belas vestes, liderar não é uma questão nem mesmo de empatia. Liderar não diz respeito a nenhuma questão humana. Liderar diz respeito a ter autoridade para isso, recebido unção para isso e ser exemplo para isso aí. E aqueles que bem lideram, pode ter certeza que um dia foram aquelas pessoas que bem foram liderados e honraram seus líderes e aprenderam com seus líderes, para que então pudessem em Deus um dia liderarem bem. Então, quantas vezes o próprio Cristo foi extremamente amoroso com os seus discípulos e quantas vezes Jesus foi extremamente duro com os seus discípulos. Quantas vezes o apóstolo Paulo falou de forma muito mansa com todas as igrejas, com os presbíteros, com os diáconos, com pessoas que estavam ali no rebanho, e quantas vezes o apóstolo Paulo foi extremamente duro
naquilo que falou. A própria igreja em Corinto, Paulo fala que a igreja falava, algumas pessoas falavam certas coisas dele na sua ausência, mas ele esperava ouvir aquilo quando ele estivesse com o povo na igreja. Paulo não estava chamando as pessoas de covarde. Paulo não estava dizendo que as pessoas tinham prazer em falar alguma coisa na ausência dele. O que Paulo estava dizendo é que queria ouvir aquilo que estava sendo dito na sua presença, para que ele pudesse, em Deus, resolver aquilo, em Deus se defender daquilo e em Deus exercer a sua autoridade. Porque por mais que Corinto gostasse ou não, Paulo foi o apóstolo de Deus para Corinto. Por mais que a igreja gostasse ou não, o apóstolo João foi o apóstolo de Deus para as igrejas de Esmirna, de Filadélfia, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Foi Deus que usou a vida daqueles homens para que aquelas igrejas surgissem. Por mais que a igreja de Éfeso pudesse gostar ou não, o apóstolo Paulo foi o homem de Deus enviado pelo Senhor para que aquela igreja nascesse, e depois Timóteo foi o homem de Deus deixado por esse apóstolo, por essa liderança, para cuidar daquele povo, e cuidou muito bem, não há críticas a Timóteo no seu pastoreio à frente da igreja de Éfeso, apesar da sua pouca idade quando assume aquele ministério. Então, o dom de pastorear, de liderar, também vem do Espírito Santo e não diz respeito a nada que humanamente possamos gostar. Eu ouço algumas vezes as pessoas dizem, pastor fulano de tal, ou bispo fulano de tal, ou apóstolo tal, é um homem extremamente simpático, é um homem extremamente carinhoso, é um homem extremamente carismático, mas o carismático aí só se for de carisma, no sentido de dom. A mesma raiz da palavra que fala de amor, né? Da raiz do termo caritas, vem amor e vem carisma, no sentido de dom, no sentido de autoridade. Então, seu pastor, qualquer que seja o seu pastor, pode ser um homem extremamente simpático, mas isso não vai fazer diferença no ministério dele. Ele precisa ser um homem de unção e de autoridade. Seu pastor, seja qualquer ele, onde quer que seja, pode ser um sujeito extremamente sorridente, ou carrancudo, como alguns são, mas isso também não faz diferença. Importa que ele seja um homem de Deus, com unção e com autoridade, para liderar a sua vida. O bom é quando ele junta o melhor dos mundos, né? É simpático, é carismático, é cheio de graça, é cheio de sabedoria, e além disso tudo, tem autoridade e tem unção para liderar, para pastorear, para que o nome do Senhor seja então glorificado. Mas a autoridade é algo que vem de Deus. Por isso, a importância aqui de Paulo definir que primeiramente, o que Deus estabeleceu na igreja foi autoridade, foi liderança. A primeira coisa que Cristo institui na igreja pelo Espírito Santo foi liderança. Quais foram as primeiras pessoas que Jesus separou para caminhar com ele? Quem foram? Os 12 primeiros discípulos. Os 12 primeiros apóstolos. A primeira coisa que Cristo institui na terra é liderança. A primeira coisa que o Espírito Santo institui na igreja é liderança. E assim é. É muito mais comum você ver a igreja nascer com o trabalho de Deus através de um pastor e depois vem o rebanho, do que um rebanho que surge para depois que venha um pastor. É muito raro esse segundo exemplo. Normalmente, o trabalho surge com alguém que lidera, e depois então o rebanho vem estar debaixo daquela liderança, debaixo daquele manto, debaixo daquela proteção e daquela unção. Primeira coisa que o Senhor institui na igreja, no corpo de Cristo que é a igreja, é liderança, e você precisa guardar isso aí também. Em segundo lugar, o texto diz no versículo 28 que Deus constitui profetas. E os profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus. Agora, não é falar em nome do Senhor como um jargão, eis que vos diz o Senhor.
Não. São aqueles que eram porta-vozes, aqueles que eram embaixadores, aqueles que eram representantes de Cristo na terra. Não eram somente títulos, não eram somente pessoas, eram aqueles que representavam o Senhor em meio ao povo. E a liderança e essa voz de Deus podem estar na mesma pessoa. Em terceiro, foram instituídos mestres, porque é de suma importância, de importância inegável, indispensável, que a igreja seja ensinada na palavra do Senhor. Que a igreja seja edificada na palavra do Senhor. E então, debaixo desses três conceitos e debaixo desses três primeiros dons, o de liderar, o de representar Deus e de ensinar, é que vem todas as outras coisas. Todas as outras coisas, mesmo que dons, estão subordinados à unção que vem sobre a liderança, à questão da vontade de Deus ser declarada e ao ensino da palavra. Porque se não há unção, não há liderança, se não há voz de Deus, se não há ensino, o que vai restar são heresias. E é isso que a igreja precisa tomar cuidado, porque quando os dons se ausentam, aí então surge uma tragédia. É por isso que não podemos abrir mão daquilo que o Espírito Santo derramou sobre a igreja. Principalmente lembrando que nem todos são líderes. O apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica, uma série de perguntas retóricas. Ele sabia a resposta e convenceria qualquer um dos seus leitores ali de que ele estava certo com as próprias respostas das outras pessoas. São todos apóstolos? O apóstolo Paulo está dizendo então, são todos que têm a unção para liderar? São todos profetas? O que ele está perguntando é, são todos que falam verdadeiramente em nome de Deus? São todos que têm realmente autoridade para representar o Senhor? Vida e santidade para ser um estandarte de Deus, um embaixador do Espírito Santo nessa terra? São todos mestres? Todos têm a capacidade de ensinar, todos têm o discernimento para ensinar, todos conseguiram aprender corretamente para que então corretamente ensinasse. A teologia chama isso de ortodoxia. Tanto o aprendizado quanto o ensino correto. Não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião. A palavra de Deus que diz certas coisas, independente de eu ter uma opinião diferente daquilo. E tem muitas coisas na Bíblia que você pode discordar. Você só não vai poder desobedecer. Eu também. Eu posso até discordar. Eu não posso desobedecer. Mas não é assim na vida? Você entra na justiça, move um processo contra alguém ou contra uma empresa. Aí diante do juiz você apresenta os seus argumentos, a pessoa do outro lado, ou a empresa do outro lado apresenta os seus argumentos e vem uma decisão judicial. Aquela decisão pode lhe agradar ou não, mas você vai ter que obedecer. É igual a palavra de Deus. Quantas vezes eu quis fazer algo e Deus não deixou? Quantas vezes eu pensei algo e a palavra me disse que era diferente? Eu posso não concordar, eu posso discordar daquilo, mas eu tenho que obedecer. Se eu sirvo a esse Deus, se eu amo verdadeiramente esse Deus, e se esse Espírito Santo que derrama seus dons sobre a igreja habita em mim. Se habitar, então fica fácil de entender essa realidade e caminhar nessa realidade. Como ele também pergunta, a todos têm o dom de realizar milagres? Já pensou? Que maravilha seria se todos nós pudéssemos realizar os milagres que nós gostaríamos? Se fosse algo especificamente nosso. Se o dom de realizar milagres fosse meu, não do Espírito Santo, fosse a minha vontade, não a do Espírito Santo, olha só, que coisa extraordinária. E se dependesse de mim,
não tinha ninguém cego, não tinha ninguém surdo, não tinha ninguém com Covid-19, não tinha ninguém com câncer, não tinha ninguém com cardiopatias. Mas provavelmente eu estaria fazendo algo errado, porque essas pessoas existem, essas pessoas estão aí, e Deus sabe e conhece a realidade de cada uma delas. Eu não. Então me resta, por mais que eu não entenda certas coisas, me resta obedecer, me resta caminhar segundo a vontade do Senhor, mesmo que não esteja no meu agrado, porque de novo não é uma questão de agrado, é uma questão de quem pode, manda, quem declara a sua vontade, opera o seu poder, e nós que estamos aqui para ouvir, entender, praticar e obedecer essa vontade, essa verdade, assim a gente caminha. Tem todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, e então o conselho é: busquem com dedicação os melhores dons. E aí vem uma grande questão, e talvez seja isso que mais mexa com a gente como corpo, que mais mexa com a gente como igreja, porque nós temos algumas preferências nas nossas vidas. E eu vou levantar esse questionamento para que a gente possa ir para a segunda live daqui a pouco. Eu sou destro. Talvez aí na sua tela esteja parecendo que é o meu braço esquerdo que está sendo levantado. Mas eu sou destro. O meu braço direito é mais forte do que o meu braço esquerdo. Porque eu passei os 47 anos da minha vida, ou pelo menos o tempo que eu entendi, eu passei a entender que eu era destro, usando o meu braço direito. Então, por usar o meu braço direito mais do que o esquerdo, ele é mais forte. Apesar de que com a mão esquerda eu tenho um tato melhor. Para mexer com coisas miúdas, eu mexo melhor com a mão esquerda, talvez porque ela tenha menos força e mais então delicadeza e cuidado, enquanto que com a mão direita eu faço coisas que exijam mais força, que exijam mais algo bruto, digamos assim. Mas não é porque o meu braço direito, a minha mão direita, os meus dedos da mão direita são mais fortes do que meu braço esquerdo, minha mão esquerda e meus dedos da mão esquerda, que ele é melhor do que o outro. O direito é mais forte, o esquerdo é mais delicado, mas em dado momento eu vou precisar tanto de um quanto do outro. Então, quais são os melhores dons? Quais são os dons que devemos buscar? O que é aquilo que do Espírito Santo é de fato indispensável como unção, como dom, como derramamento de poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Você tem algum pensamento sobre isso? Você tem alguma opinião a esse respeito? O texto continua de 1 Coríntios, passando pelo capítulo 13, falando do dom maior, do dom supremo, que é o amor, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Para algumas pessoas, o mais belo texto, tanto do Novo Testamento quanto de toda a Bíblia, para que depois, no capítulo 14, o texto volte a falar especificamente sobre dons, principalmente profecia, falar em línguas e interpretá-las. E esse texto falando sobre dons espirituais vai adiante, sendo completamente elucidado, digamos assim, em outros escritos do próprio Novo Testamento. Mas ficando só no 12, entre tudo isso que foi dito, entre todos os dons que são declarados aqui como discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura, a operação de milagres, profecia, a variedade de línguas, interpretação de línguas, liderança, unção para liderar, unção para profetizar, unção para ensinar, socorrer, ajudar, tudo isso é dom. Há algum tipo
de graduação nisso, há um tipo de importância nisso. O texto diz que sim, mas aí eu quero excluir de propósito essa questão, porque o texto diz no versículo 28 que Deus estabeleceu primeiramente a liderança, depois ungiu aqueles que falariam em nome do Senhor, e poderia ser a própria liderança, e depois instituiu aqueles que ensinariam as pessoas na igreja, e também esses três podem estar contidos numa mesma pessoa. Depois vem todos os outros dons. Mas você reconhece algum dom na sua vida e você acha que existe alguma graduação de importância em relação aos dons? O que seria mais importante? O que seria mais, aspas, precioso? O que é que você acha que dos dons falta à igreja? Você reconhece algum dom na sua vida? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: você acha que há algum tipo de graduação? Se algum dom é mais importante do que o outro, ou evidência de alguma coisa? E uma terceira questão: o que tem faltado à igreja em matéria de dons? Amém? Então a live vai cair, eu já vou abrir outra, só vou precisar colocar um título, como todas agora precisa colocar título para publicar, e já vou abrir outra para que você retorne e você possa responder essas três questões que eu fiz e a gente possa conversar um pouco mais, tá bom? A gente já volta em 3, 2, 1...